Para viver segundo Deus, que devemos fazer? Primeira parte. Para viver segundo Deus, devemos crer as verdades por Ele reveladas. Quando vais pela primeira vez à casa de um amigo e não conheces o caminho, perguntas a alguém, não é mesmo? Pois bem, todos os homens devem ir para o céu para se encontrarem com Deus. No entanto, depois do primeiro pecado, desviaram-se do caminho. Jesus então veio ensinar-lhe. Deixou-nos ele os mais maravilhosos exemplos durante os 30 anos passados em Nazaré. Depois, pelo espaço de 3 anos, percorreu as cidades e as aldeias da Palestina, ensinando sua doutrina nas montanhas, nas casas de residência, nas fazendas, nos sítios, na barca de São Pedro, pois este era pescador antes de ser apóstolo. Para chegarmos ao céu, precisamos andar por 3 caminhos. No primeiro, encontramos as verdades que Deus nos revelou e que devemos crer. No segundo, encontramos os mandamentos que o Senhor nos deu e que devemos observar. No terceiro, encontramos os santos sacramentos e a oração. Primeiramente, devemos crer tudo que Jesus, verdade infalível, nos revelou e que por meio da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana nos propõe a crer, isto é, todas as maravilhosas verdades contidas no Catecismo. 3 são os guias do caminho da fé: a Sagrada Escritura divinamente inspirada, a Sagrada Tradição e o ensinamento infalível da Igreja. Ouçamos o que diz a poetisa Patrícia Marroquinha Jacobina Rabelo em uma de suas parábolas. Assim, quem ouve só a palavra divina e não fixa e não cumpre esta santa doutrina da eterna salvação, por certo se receia, porque é qual homem nécio edificou na areia. Mas quem esta palavra escuta com atenção e a cumpre, é semelhante ao prudente varão. Cumprida a lei de Deus, no peito a graça medra, não teme os vendavais, edificou na pedra. Para viver segundo Deus, que devemos fazer? Segunda parte. Para viver segundo Deus, devemos crer as verdades reveladas por Ele e observar os seus mandamentos. Deus, ao criar o homem, deixou-lhe impressa no coração a lei divina. Mas depois do pecado de Adão, tornou-se tão mau que não ouviu mais a voz da lei de Deus. Então falou Deus a Moisés, o condutor do povo de Israel, enquanto rezava no cimo do Monte Sinai. No firmamento chispavam raios e ribombavam trovões. E foi assim que deu Deus a Moisés a sua lei, escrita em 2 tábuas de pedra. Olha Moisés mostrando as tábuas da lei ao povo de Israel. A lei de Deus está resumida nos 10 mandamentos. Os 3 primeiros referem-se aos nossos deveres para com Deus: amá-lo, adorá-lo, respeitar seu santo nome, santificar os domingos e os dias santos de guarda. Os outros 7 mandamentos referem-se aos deveres
para com nós mesmos e para com o nosso próximo. Honrar pai e mãe, fazer bem a todos e nenhum mal a ninguém, ser puros de alma e de corpo, respeitar os bens alheios, não mentir e fugir dos pensamentos e desejos maus. Quando Jesus veio ao mundo, confirmou e aperfeiçoou os mandamentos. E ensinou aos homens a observá-los por espírito de amor e não por temor, como faziam os hebreus. Peçamos com o profeta: instrui-me no caminho das tuas ordens e meditarei nas tuas maravilhas. Salmo 118, 27. Para viver segundo Deus, que devemos fazer? Terceira parte. Para viver segundo Deus, devemos crer as verdades reveladas por Ele e observar os seus mandamentos com o auxílio da sua graça, que se obtém por meio dos sacramentos e da oração. Nos primeiros séculos, foi a Igreja perseguida pelos imperadores romanos de atroz maneira. Ser cristão era considerado um delito. As prisões estavam repletas de confessores da fé e as arenas regurgitavam de mártires. E onde iam os primeiros cristãos buscar aquela impávida fortaleza que os levava a professar sua fé, mesmo à custa do próprio sangue? Os pagãos não sabiam explicá-lo. Nós, porém, o sabemos. Era a graça de Deus que lhes dava essa suprema fortaleza para enfrentarem serenamente a morte. Adquiriam-na pela oração, pelos sacramentos e mormente pela comunhão. Quantas vezes durante a noite, nos subterrâneos das catacumbas, que eram muitas nos subúrbios de Roma, reuniam-se os cristãos para a celebração dos divinos mistérios, durante os quais se nutriam com o pão dos fortes e ouviam as fervorosas exortações de seus pastores. Ao amanhecer saíam transfigurados pela graça, prontos para suportarem por amor de Deus tudo o que lhes acontecesse. É a graça, o poderosíssimo auxílio que Deus infunde na alma de quem reza, confortando na prática dos mandamentos e na observância dos deveres cotidianos. Dá-lhe forças não só para repelir as tentações do demônio, mas também para vencer as suas próprias más inclinações, garantindo-lhe assim a posse do céu. São os sacramentos os canais que infundem a graça na alma dos fiéis, fazendo-os viver conforme a lei de Deus. A oração é um segredo de vida espiritual, é uma promessa de vitória. Tudo posso naquele que me conforta, afirma São Paulo, e acrescenta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4:13 e Romanos 8:31. Quais são as verdades reveladas por Deus? As verdades reveladas por Deus são principalmente as que estão compendiadas no credo ou símbolo dos apóstolos. O que é o credo ou símbolo dos apóstolos? O credo ou símbolo dos apóstolos é uma profissão dos mistérios principais e das outras verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. Muitas são as verdades reveladas por Deus.
estão todas contidas na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Jesus Cristo ensinou-as nos 3 anos de sua vida pública e depois os apóstolos, espalhando-se por todo o mundo, ensinaram-nas a todos os povos. Para poderem reter facilmente na memória, conforme uma antiga tradição, compilaram eles o credo que se chamava Símbolo dos Apóstolos, e no qual resumiram as principais verdades reveladas e os principais mistérios da nossa fé, isto é, os mais necessários para a salvação. Nos primeiros tempos da Igreja, emitia o neófito a sua profissão de fé antes de receber o batismo, recitando o símbolo dos apóstolos. Até hoje é ele a senha do cristão. Quem renega um só artigo do credo renuncia à sua fé. Os mártires deram a sua vida pela defesa do credo. São Pedro de Verona, cujo martírio o quadro representa, percorria as cidades da Itália pregando contra as heresias dos valdenses, dos albigenses e de outros hereges, perturbadores da ordem social e da Igreja. Mas os renitentes forçaram-no a ir a pé desde Como até Milão, onde um bandido o atravessou a fio de espada. Tombou o santo recitando o credo em alta voz. Não podendo terminá-lo, já agonizante, ensopou o dedo no mesmo sangue e escreveu no chão: Eu creio. Magnífica profissão de fé. Que é a Igreja? A Igreja é a sociedade dos verdadeiros cristãos, isto é, dos batizados, que professam a fé e a doutrina de Cristo Jesus, participam dos seus sacramentos e obedecem aos pastores por ele constituídos. A cena que vês representa a Santa Igreja. Do céu é ela constituída pelos anjos e pelos santos. Da terra, pelos fiéis guiados por seus pastores, o Papa, os bispos e os sacerdotes. A igreja da qual estamos falando não é aquela onde vais assistir à Santa Missa e aprender o catecismo. Aquela é um templo de pedra, porém esta da qual falamos é a igreja viva das almas e dos corações. É a sociedade, isto é, a união de todos os cristãos. Ser cristão é ser batizado, professar a fé e a doutrina de Jesus Cristo e participar dos sacramentos que ele instituiu para santificar as almas. Além disso, é necessário obedecer ao Papa e aos bispos, que o Espírito Santo constituiu pastores para governarem a Igreja. A Igreja também é o corpo místico de Jesus Cristo, do qual ele é a cabeça, o Espírito Santo é o coração e nós somos os membros. Ela não termina na terra, mas continua no céu e no purgatório. A Igreja da terra chama-se militante porque combate contra os inimigos do bem. A do purgatório chama-se padecente porque lá as almas se purificam de toda a culpa ou restos de culpa. A do céu chama-se triunfante porque é gloriosa com Jesus sua cabeça. Oswaldo de Moraes termina assim uma sua poesia. Não, lhe responde o Papa sobranceiro, chegou ao fim a tua vaidade.
Tu és forte, mas não me vencerás. Se és o tempo, eu sou a eternidade. Eternitas sum. Por quem foi fundada a igreja? A igreja foi fundada por Jesus Cristo. Um dia perguntou Jesus aos apóstolos o que se dizia dele entre o povo. Responderam-lhe: uns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E vós, disse, quem pensais que eu seja? No mesmo instante, São Pedro exclamou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh, como São Pedro tinha fé! E Jesus, para recompensá-lo, respondeu: E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18 e 19. Foi assim que Jesus prometeu fundar uma sociedade que reunisse todos os seus seguidores e disse a Pedro que seria ele a cabeça visível dessa sociedade, que é a Santa Igreja. Depois de sua gloriosa ressurreição, cumpriu Jesus sua promessa. Conferiu a São Pedro os poderes do primado, da jurisdição e das honras da igreja com estas palavras: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17. Quando quis Jesus fundar a sua igreja, reuniu apenas alguns apóstolos e discípulos. Hoje estende-se ela por todo o mundo. Nós, os batizados, pertencemos à verdadeira Igreja de Jesus Cristo. A Igreja Católica é a única Igreja de Deus. Só ela, em face de todas as oposições, proclamou toda a verdade. Louis Veuillot, Le Parfum de Rome. Qual é a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica Romana, porque só ela é una, santa, católica e apostólica, como ele a quis. Em Roma, sobre a colina do Vaticano, onde São Pedro foi martirizado, levanta-se a majestosa basílica que tem o seu nome. De todas as partes do mundo acorrem peregrinos para visitá-la, porque é a primeira igreja do mundo, farol de irradiação para toda a catolicidade e símbolo eloquente da igreja espiritual fundada sobre a rocha inabalável de Pedro. Há no mundo outras sociedades que usurpam o nome de igreja, mas não são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Para distingui-la das outras, deu Jesus à igreja por ele fundada 4 características inconfundíveis: a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. A Igreja de Jesus Cristo é uma em todo o mundo. Os fiéis obedecem todos ao mesmo pastor, o Papa. Todos têm a mesma fé e recebem os mesmos sacramentos. É católica porque foi instituída para todos os homens e está espalhada por toda a terra. É santa porque tudo na igreja é santo
e todos são chamados à santidade. É apostólica porque remonta aos apóstolos e é governada pelo Papa e pelos bispos, seus sucessores. Todas estas notas distintivas encontram-se reunidas na Igreja Católica. Ela é, portanto, a única e verdadeira Igreja instituída por Jesus Cristo. Roma tornou-se a capital do mundo cristão, o farol da luz de Deus em meio das agitações do mundo, a imensa nau que navega no mar dos séculos para os pórticos do infinito. Cordovani, em romanidade da Igreja. Quais são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Papa, o Sumo Pontífice, e os bispos em união com ele. Um dia disse Jesus: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem a mim. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. Importa que eu as traga e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:14. O aprisco de Jesus é a Igreja. As ovelhas são todos os fiéis. Quando Jesus subiu aos céus, deixou no mundo outros pastores para governarem seu rebanho, isto é, os apóstolos, aos quais disse: e depois ensinai todas as gentes. Mateus 28:19. Confiou-lhe Jesus os seus poderes, a sua doutrina e os seus sacramentos. Os apóstolos depois transmitiram fielmente este tesouro de fé a seus sucessores, que vem desde aquele tempo governando a Igreja. São estes o Papa e os bispos unidos ao Papa. A bela ilustração representa a hierarquia católica de ordem e de jurisdição que constitui a Igreja docente, à qual está confiado o magistério ordinário e o governo dos fiéis. O Papa e os bispos são legítimos pastores porque remontam aos apóstolos. O Papa governa toda a Igreja. Os bispos governam suas dioceses e são representados pelo vigário em sua paróquia. Irmãos, exorta São Paulo, obedecei aos vossos superiores e sede-lhes sujeitos, porque eles velam como quem há de dar contas das vossas almas. Hebreus 13:17. Quem é o Papa? O Papa é o sucessor de São Pedro e, portanto, o chefe visível de toda a Igreja e vigário de Jesus Cristo, chefe invisível. São Pedro foi o primeiro vigário de Jesus Cristo. Vigário é aquele que faz as vezes de uma pessoa e a representa. O Papa representa Jesus Cristo e por isso é o seu vigário. Santa Catarina de Sena chamava-o o doce Cristo na terra. Depois de Pentecostes, São Pedro foi para Roma, a capital do maior império do mundo naquele tempo, para aí pregar o Evangelho. Foi ele o primeiro bispo de Roma. Seu martírio, que foi a crucifixão, mas de cabeça para baixo, passou-se no circo de Nero
na colina do Vaticano, quando governava esse mesmo imperador. A São Pedro sucedeu São Lino e depois todos os outros, até o atual pontífice romano, o Santo Padre Pio XII. Todos os papas são, pois, sucessores de São Pedro. A verdadeira cabeça da Igreja é Cristo Jesus, seu fundador. Mas depois de sua ascensão ao céu, ele é a cabeça invisível de sua Igreja, ao passo que o Papa, que o representa, é a cabeça visível. Assim como Jesus Cristo teve predileção pelas crianças, assim também o Santo Padre as ama com afeto particular e prodigaliza-lhes os mais carinhosos desvelos. Seja esta a vossa mais gloriosa divisa: católicos com o Papa. São João Bosco, Memórias Biográficas. O Papa e os bispos em união com ele, que coisa constituem? O Papa e os bispos em união com ele constituem a Igreja docente, assim chamada porque tem a missão de ensinar as verdades e as leis divinas. O quadro representa a Assembleia Geral dos Bispos, abades e teólogos insignes, que teve lugar na cidade de Roma em 1854 para a definição do dogma da Imaculada Conceição. A forma ordinária do magistério eclesiástico é a pregação. A forma extraordinária é o concílio ecumênico, isto é, a Assembleia Geral do Episcopado Católico, sob a presidência do Romano Pontífice ou de um seu representante. Como é importante um concílio cuja cabeça é o Papa e os bispos a ele unidos. É bem a imagem viva daquela unidade que faz a Igreja triunfar vitoriosa de quaisquer insídias de erros e de falsas doutrinas. O Papa e os bispos são os mestres e os pastores da cristandade. A eles está confiado o sagrado depósito da revelação, contido na Sagrada Escritura e na tradição. Só a Igreja docente tem direito de interpretá-la e explicá-la, assim como só a ela está reservado o direito de julgar toda questão relativa à fé, à moral e ao culto. O Papa e os bispos, como sucessores dos apóstolos, continuam no mundo a missão de Cristo Jesus, fiéis ao divino mandado. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Mateus 28:19. Pode a Igreja docente errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus? A Igreja docente não pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus. Ela é infalível porque o Espírito de verdade a assiste continuamente. Antes de subir ao céu, Jesus Cristo prometeu a seus discípulos não os deixar órfãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esta divina presença é realmente palpável tanto na Santíssima Eucaristia como na assistência do Espírito Santo à Igreja docente, não a deixando errar. A Igreja, portanto,
no exercício de seu solene e ordinário magistério, tem a inefável prerrogativa da infalibilidade, isto é, da inerrância, porque o Espírito de verdade a assiste continuamente. João 14,16. Observa com que sugestiva plástica soube o artista personificar o magistério da Igreja Católica. Transparece ele no límpido e firme olhar da matrona em sua fronte luminosa, na qual se reflete a luz de Deus. Com sua mão direita sustenta o facho do Evangelho e com a esquerda segura o ramo de oliveira, símbolo da paz, que só pode florescer no canteiro da verdade. Os anjinhos a seus pés mostram a Sagrada Escritura, fonte da verdade, os mandamentos de Deus e os preceitos da Igreja, normas seguras de vida eterna. Foi a infalibilidade garantida a Pedro por Cristo Jesus com estas palavras: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou com instância para vos joeirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas 22:32. O Papa, como tal, pode errar ele ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus? Não. O Papa, como tal, não pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus, quer dizer, é infalível como a Igreja. No dia 8 de dezembro de 1854, o Angélico Pio IX definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Esta gema preciosa da Virgem Maria, já antevista pelos profetas do Antigo Testamento, confirmada pelos Evangelhos, valorosamente defendida e ensinada pelos doutores da Igreja em todos os tempos, acabava finalmente por ser sancionada com um selo da infalibilidade para a alegria de todos os fiéis. Era uma nevoenta manhã de inverno. Pôs-se o romano pontífice de pé em seu trono com toda a pompa do ritual para proclamar dogma de fé à Imaculada Conceição de Maria. Nesse instante, um luminoso raio de sol rasgou as nuvens e foi poisar na fronte do Angélico Pio IX. 4 anos depois, em Lourdes, Nossa Senhora aparecia a Bernadette Soubirous para confirmar a palavra do Papa, dizendo: Eu sou a Imaculada Conceição. É infalível a Igreja docente, isto é, o Concílio Ecumênico do Episcopado Católico, porque é convocado e confirmado pelo Papa. Assim também o Papa é infalível quando, como pastor e mestre de todos os cristãos, fala ex cátedra, definindo doutrinas relativas à fé e aos costumes. O romano pontífice é Pedro, que vive pelos séculos em fora. Cordovani, Romanidade da Igreja.